Então, eu queria apresentar para vocês o Marcelo. Aliás, boa tarde, pessoal. Apresentar o Marcelo. O Marcelo ele é graduado em Ciência do Esporte, né, pela UEL, né, Universidade Estadual de Londrina, né? Pós-graduado em Nutrição Esportiva pela UGF, e pós-graduado em Personal Trainer pela UniFMU e pós-graduado em Manejo Florestal pela WPOS. Marcelo, para nós é uma alegria ter você para nós aqui palestrando aqui, e que Deus te use, né? Que Deus te abençoe. E é com você agora. Beleza. Agradeço aí a Elisa, também o pastor Péricles, a todos os que estão participando aí, né, desse congresso importante para universitário entender, né, o momento que a importância que eles têm também, a nova visão que essas pessoas têm e ainda vão ter da vida, né? Então a importância desse congresso. Eu agradeço por isso, por espaço para falar desses pontos também, né? Ponto diferente, de cosmovisão, do criacionismo, Michelson Borges agora falando também sobre a história da vida dele, uma pessoa ali que era totalmente da parte darwinista e como que o criacionismo tocou o coração dele, né? Então é muito importante ver isso aí. Então a gente agradece, vou compartilhar a tela aqui, e hoje a gente vai falar sobre o Deus mantenedor e os genes. É um tema um pouco diferente, assim. Então, a gente vem falar isso hoje, dia 29 de maio. Então, participando desse congresso, no princípio criou Deus. Então, tipo, quando o pastor Pérez fez o convite, né, eu tinha alguns temas, mas eu falei para ele o que mais tem a ver, só que eu ainda nunca falei dele tão abertamente, é sobre esse tema do mantenedor, ele está linkado com os genes, e principalmente do tema, né, no princípio criou Deus. Aí eu apresentei um geral para ele ali, ele achou interessante, aceitou, e ainda dei uma incrementada essa semana. Então, agora a gente vem falar sobre esse tema, né? O Deus mantenedor e os genes. A gente vai passo a passo, não vou demorar muito em cada slide, mas dar uma geral neles, porque tem um pouco de material, né? E a gente vai conversando. Então, agradece aí, né, o pastor, por estar no meio dessa galera aí, doutores, professores. Eu vi ali, só tem professor, doutor, e eu não só tinha ali no cientista do esporte. Mas a gente veio de um jeito diferente aí para aprender e poder ensinar também. Então, agradeço, né? Além de ciência do esporte, o que eu faço na vida hoje, eu tenho um projeto que é o Vida 10, se der um tempinho eu vou explicar para vocês no fim, mas é unindo os pilares racional, emocional, físico, nutricional e espiritual. Então, e a gente criou uma plataforma virtual com realidade aumentada, que vai ter uma feira lá dentro, a Feira dos 8 Remédios Naturais. E fora isso, o meu trabalho mesmo, por isso, após de manejo florestal, eu trabalho com resinagem. Então, eu tenho um sítio, a gente tem fazenda, eu sou da Aresb aí também, que tem Associação dos Resinadores do Brasil, eu sou o presidente. Então, a minha área é sítio, fazendas, pinos, floresta, resinagem, mas, do outro lado, a minha paixão é a missão, né, da saúde, entendendo isso, e a gente vai citar esses temas hoje como Deus mantenedor e os genes. Então, para entender o mantenedor, é um slide só, mas a gente tem que entender o criador. Então, para chegar no mantenedor, acredito que tem o criador, e aí a gente pega um resumo da Bíblia, né? Mas em Gênesis 1, que fala ali que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não vou ler verso por verso, mas citar o ponto importante de cada um. Mas nessa base a gente tem 5 textos, um de Gênesis, um do Velho Testamento, 2 do Novo Testamento e 1 de Apocalipse. Então, o que a gente entende aí? Que na Bíblia como um todo fala que Deus é o Criador. Em Jeremias, eis que tu fizeste os céus e a terra. Apareceu aqui, mas... em Romanos, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo.
em João 1:3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e principalmente Apocalipse 14, né? Que está dentro da primeira mensagem angélica, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então a gente vê Deus criador de Gênesis a Apocalipse. E agora Deus mantenedor. O que a Bíblia fala como Deus mantenedor? Então, a gente vê aqui que Deus mantém, né, cuida das necessidades, né, de acordo com as glórias, também o qual sendo o resplendor da sua glória expressa a imagem de sua pessoa e sustentando todas as coisas, lá em Hebreus, e aqui em Colossenses 1:16 e 17, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, e em Colossenses 1:17, ele fala, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então aqui a Bíblia, com certeza, tem vários pontos que trazem esse ponto de Deus como o mantenedor. Se a gente pegar ali na raiz da palavra, eu pedi ajuda para um amigo meu, Carlão, aqui de Avaré, ele gosta dessas palavras em aramaico, em hebraico, para ver a raiz da palavra. Então, a palavra específica mantenedor ele não achou, ele jogou num grupo de pesquisa lá, mas ele achou algo próximo, que ele falou que é o chamar. Então, chamar aí, que no verbo significa manter, ou a palavra chamar em hebraico significa Deus cuida, né? Deus zela, Deus presente está. Então, é um Deus que cuida, né? É o que mantém, é o que guarda. E falou que algo que está próximo à palavra chamar também é o Aleph, que é como se fosse o pai, né? A força da casa. Então, as raízes hebraicas dessa palavra mantenedor seria chamar com esses significados, né? De conservar, ficar, guardar, manter, ser um pai que cuida da casa. Então, esses são alguns significados em hebraico, assim. Se pegar no dicionário normal, também, né? Do que é o mantenedor? É aquele que mantém, mantenedor da ordem, é aquele que sustenta, defende, e tem até o mantenedor mais empresarial, né? Aquele que, tipo, existe o mantenedor de uma faculdade, é aquele que garante o funcionamento da rede, disponibilidade de recursos. Então, o mantenedor também tem isso em relação ao nosso dia a dia, né? Então, principalmente faculdade que tem esses mantenedores. O que o Espírito de Profecia fala da palavra mantenedor? Então, para a gente deixar uma base bem fundamentada na palavra mantenedor, né? Então, lá no livro Educação, fala que Paulo também era, em seus múltiplos labores, né, protegidos pelo poder mantenedor de sua presença. Então, Paulo tinha ali, nas várias coisas que ele fazia, Deus mantenedor, cuidando dele, né? Que é onde ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. No grande conflito, aqui cita Deus, o nosso único Criador, mantenedor, redentor e salvador. E no livro Educação, de novo, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia. Então, tanto na Bíblia, como na palavra hebraica, como no Espírito de Profecia, e aqui tem mais textos ainda que fala sobre esse Deus mantenedor. Isso aqui vai depois ficar gravado, então esses capítulos a gente pode tirar como base depois, se alguém fizer umas pesquisas, mas aqui seria mais textos do Espírito de Profecia mostrando Deus como mantenedor. Também no Michelson Borges, né, no site do Criacionismo, ele cita ali, ele fez uma matéria, né, um comentário sobre Jesus, provedor e mantenedor, onde cita ali, impressionante pensar que o delicado tecido da realidade somente existe pela ação mantenedora de Deus. Então, impressionante, né? O tecido da realidade, tudo que existe agora, e a gente vai ver muito mais ainda para frente, depende desse poder mantenedor de Deus. Desse mantenedor, que está na Bíblia, né? Que também é o Criador, é o mantenedor, em Bíblia, Espírito de Profecia, ali mostra a criação do corpo, né? A criação do homem. Se ele nos mantém, a gente tem que ver na raiz ali como que ele nos criou. Então, em Gênesis 2:7, esse texto é um texto fundamental para a mudança da minha vida também. Então, até 2008, quando eu tinha feito faculdade de ciência do esporte, nutrição esportiva, de personal, eu ainda não entendia a parte espiritual,
mas foi num retiro de 2007 que daí eu comecei a entender o corpo. Então, eu era proprietário de academia, mas nem imaginava que existia a parte espiritual em nosso corpo. E foi esse texto que me fez entender o que é o corpo, né? Então, e disse o Senhor Deus, né? E formou o homem, né, do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Então, esse pó da terra mais fôlego de vida igual alma vivente, me deu uma outra ideia de entendimento do corpo, né? E se você pega no pó, o pó da terra é o que está na terra, é o que está ali, o carbono, o nitrogênio, e dentro desse fôlego de vida que a gente vai compreender ele um pouco melhor hoje, para entender ali Deus como o mantenedor e ativando os genes, e o homem se tornando alma vivente. Vamos lá. Aqui a gente vê então a gente viu o Criador, né? Criador do corpo, pó da terra, fôlego de vida, alma vivente, e esse mesmo Criador que é do corpo também criou todas as coisas. Lá no livro Caminho a Cristo fala assim, ó: se tão somente estivermos atentos, as obras de Deus nos ensinarão preciosas lições de obediência e confiança. Desde as estrelas, que em seu trajeto pelos espaços percorrem século após século, a rota invisível de que lhes é designada até o ínfimo átomo. Todas as coisas da natureza obedecem à vontade do Criador. Então, desde das estrelas até o átomo, do mais pequenininho até o maior, tudo depende da vontade do Criador e do mantenedor. Aqui do lado, a gente vê dois exemplos aqui, né? A laminina, que falando a criação de Deus, e também uma galáxia. Então, essa laminina, fizeram uma análise nela, e como se fosse o modo dela, né, é em formato de uma cruz. A laminina é o que liga a nossa pele. Então, cada célula, existe a laminina, que ela faz com que as células se juntem, e ela é em formato de cruz. E também a galáxia, né, que aproximaram o microscópio, e quando chegaram no ponto mais perto do buraco lá, acharam essa como se fosse uma imagem da cruz também. Então, tipo, não que isso comprove muita coisa, mas nos faz dar fé que, tipo, Deus está acima de tudo e controla desde o átomo até as estrelas também. A Bíblia também fala de saúde, né? Então, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde. E, filho meu, não te esqueças da minha lei, e do teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Então, tipo, essa Bíblia que tem um Criador, um mantenedor, que nos criou, que nos sustém, também pede para que a gente cuide da saúde e nos mostra como. Isaac Newton também, no livro Inteligência Espiritual, eu li isso aqui e já vi estudos do Isaac Newton também, inclusive o que ele fala de Daniel, de Apocalipse, mas realizou vários estudos de experiências nos quais ele viu a gravidade ali, a teoria das cores, e ele afirmava que o Criador tem dado ao ser humano a oportunidade de conhecer o conhecimento científico, através do estudo do livro da natureza e das escrituras. Então, Isaac Newton falava ali que pela natureza e pelas escrituras, a gente tinha essa oportunidade de conhecer o Criador. E as principais leis aqui fala, né, física, química, astronomia, biologia, medicina, saúde, alimentação, higiene, filosofia, psicologia, administração, política, tudo tiveram como base também os escritos do Antigo e do Novo Testamento. Então, Isaac Newton, em vez de contra a Bíblia, né, ele buscou muito conhecimento na Bíblia, que deu oportunidade dele aprimorar e criar as leis da gravidade, da teoria das cores e várias outras. Também, essa Bíblia que explica o corpo, eu estou fazendo uma mescla aqui e vou fazer de Bíblia, Espírito de Profecia, livros, Bíblia, Espírito de Profecia, livros e ciência, o que acontece hoje, e a gente vai caminhando, chegando o mantenedor que vai clicar e vai cuidar dos nossos genes. Esse corpo, que a Bíblia ensina a gente a cuidar da saúde, né? Lá em 1 Coríntios fala que
o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, esse templo do Espírito Santo é muito importante a gente entender aqui, porque ele criou pó da terra mais fôlego de vida. Então, esse fôlego de vida aqui vem e fala que ele é o templo do Espírito Santo. Então, aqui já a gente entende um pouquinho mais o fôlego de vida, o templo do Espírito Santo. E essa Bíblia indica também, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então, começa a dar orientação em como a gente cuidar do corpo, né? E daí, do outro lado, a gente vê o Hipócrates, né? O pai da medicina, que dizendo que tudo acontece conforme a natureza e que seu alimento seja seu remédio, que seja seu alimento, né? Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Então, trazendo ali o alimento, né? E também mostrando aqui um princípio da natureza, né? Aquele que fez o ser humano também fez o céu, o mar, a terra e tudo que neles há, e tudo acontece conforme a natureza também, e o nosso corpo está unido também à natureza criada pelo Deus Criador. Olha que legal esse daqui do livro Parábolas de Jesus. O mundo material está sob o governo de Deus. A natureza obedece às leis naturais. Tudo fala e atua em harmonia com a vontade de Deus. Nuvem e sol, orvalho e chuva, vento e tempestade, tudo está sob a superintendência de Deus e presta obediência implícita ao seu mandato. Em obediência à lei ou à vontade do Altíssimo é que o caulículo da semente rompe o solo, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. Então, ele controla tudo. A nuvem, o sol, orvalho, chuva, vento, tempestade, se a sementinha que está no chão vai começar a desabrochar, ou se ela vai começar a crescer, o grão e tudo. O cuidado mantenedor de Deus é impressionante, é o mundo por completo e tudo que existe nele, tudo conectado, ali existe o dedo do Deus mantenedor. Olha que interessante isso aqui, ó. Esse aqui é do livro, né? A Vida Secreta das Árvores. Então, nos últimos anos, a ciência tem comprovado que as árvores e o homem têm muito mais em comum do que poderíamos imaginar. Assim como nós, as árvores, se comunicam, mantêm relacionamentos, formam famílias, cuidam dos doentes e dos filhos, têm memória, defendem-se dos agressores, competem ferozmente uma com as outras espécies, às vezes até com a da mesma espécie. Então, eu tenho 100 mil árvores de pinos plantados. Eu vejo que, de vez em quando existe duas dominantes entre uma fraca, ela vai dominar. Então, e elas se conectam, né? Então, a natureza se conecta também, as árvores com os animais. Agora, você imagina o nosso corpo que está tudo dentro de algo só. Então, é muito mais amplo que só a natureza, né? Então, isso deixa a gente assim, muito entusiasmado em ver essa conexão que Deus faz no mundo como um todo. E a gente vê aqui, né, o corpo santo da renovação da nossa mente, que a gente apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, racionalmente compreender tudo isso. Compreender os Criador, o mantenedor, que está acima do nosso corpo, da natureza e mantém tudo. Então, racionalmente entender isso aí é muito importante, né? A gente renovar a nossa mente, a gente está no momento de reavivamento, de reforma, que é a renovação dessa mente. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas a importância de tudo isso dentro da nossa vida de hoje. Esse ponto aqui é muito importante também, médicos e cientistas, né? Eles estão se unindo, parece que não, mas o interesse da comunidade médica mundial a respeito da influência na fé e na cura de doenças surgiu com os relatos de inúmeros casos de milagres que passaram a ser conhecidos em várias partes do mundo. Então, a comunidade médica mundial vendo, porque eu acredito que o médico é impossível não ver como os milagres, como a cura de vez em quando acontece ali no dia a dia com seus pacientes. E eles vêm vendo isso gradativamente, né? E aí isso começou a ter estudos em congressos sobre o tema, foram apresentadas evidências que a recuperação de pacientes que oravam foi muito melhor em comparação daqueles que não exerciam a fé.
e a gente vai vendo que está se unindo cada vez mais, está se abrindo cada vez mais o interesse e o entendimento de médicos e cientistas em relação ao benefício da parte espiritual. Mais aqui, né, a medicina mais a espiritualidade, né, a parede entre medicina e espiritualidade está ruindo. Então, a gente vê aqui cientista, médico, demais profissionais de saúde têm descoberto a importância da oração. Então, essa parede que tinha, ou é medicina ou é espiritual, ela está ruindo aqui, né? Então, percebendo que é importante a parte espiritual. Existe abundância de dados sobre o impacto da religião na vida das pessoas. Então, existe muito estudo que, aos pouquinhos, né, vai sendo estudado e cada vez mais as pessoas vão compreendendo o benefício da espiritualidade em relação à saúde. Essa pesquisa aqui é muito interessante, que está no livro Inteligência Espiritual da Casa. Então, eu fiz um gráfico aqui para poder explicar um pouquinho melhor, mas, foi feito em 2004 nos Estados Unidos e no Brasil. O azul aqui é os Estados Unidos e o laranjinha aqui é o Brasil. Então, foi perguntado como que as pessoas compreendem em relação à criação do homem, né? Então, 55% dos americanos disseram naquele momento, em 2004, que Deus criou o ser humano nos últimos 10 anos em sua forma atual. Então, aqui, 55, mais da metade dos americanos acredita como nós, criacionistas, compreendemos, né? Que o Criador, né, fez o ser humano em menos de 10 anos. E o Brasil um pouco menos, tinha 31%. E ser humano desenvolveu-se ao longo de milhões de anos, mas Deus dirigiu o processo. Então, aqui que nesse segundo ponto é a diferença aqui. Foi Deus que criou, mas levou milhões e milhões e milhões de anos. Os americanos não acreditam muito mais nesse milhões e milhões de anos. Eles acreditam que Deus foi criador e ainda dentro do tempo justo ali, dentro da linha do tempo, né, de Gênesis e Apocalipse. E o Brasil ainda tem isso. O Brasil, ainda 54%, acredita que o Brasil, que a pessoa, né, o ser humano, foi criado por Deus, né? Deus teve a sua mãozinha ali, só que em milhões e milhões e milhões de anos. Então, é isso que, tipo, as escolas ensinam, isso que minha família, a maioria também entende desse jeito, né? Porque é o que vem sendo ensinado, mas como um aspecto bom de analisar aqui é que tudo que acontece nos Estados Unidos um dia chega aqui. Então, que aqui no Brasil cada vez mais suba essa linha aqui para chegar aqui perto. E 13%, então, ó, como é pouco, né? Que o ser humano se desenvolveu há milhões de anos sem nenhum envolvimento de Deus. Então, são poucas as pessoas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que acham que Deus não se envolveu em nada da nossa criação. E agora a gente vai entrar especificamente no GEM. Então, a gente viu Deus criador, mantenedor, criou o homem, pó da terra, fôlego de vida, alma vivente. A gente é templo do Espírito Santo. Deus dá instruções, quer bebais, quer comais. A gente tem que fazer tudo em vontade de Deus. E agora fundamentou a parte do mantenedor. E agora a gente vai para a medicina da parte genômica, né, do GEM. Então, o GEM como começa, né, para entender? Tem o corpo humano, que é feito por sistemas, órgãos, aparelhos, e lá tem a célula. Daí a gente chega aqui na célula, a célula divide ali no DNA, e dentro dele tem o ACTG. Então, resumidamente, é isso para a gente começar aqui, agora a gente vai detalhar mais. Eu fiz um glossário aqui, não vou detalhar, eles são 6 palavras-chave que a gente vai utilizar aqui, mas um glossário do ACTG, que é adenosina, citosina, timina e guanina, que formam essa partinha aqui do DNA, né, do cromossomo. Tem o cromossomo também, que o cromossomo é essa parte aqui, ó, ele inteiro é o cromossomo. E aqui, adenina, citosina, guanina e timina. O ACTG. Tem o gene, né? Então, um gene ali é como se fosse essa parte aqui, ó. Então, o gene é maior que o cromossomo e maior que o ACTG. E o genoma, que é a união disso tudo. Então, como se fosse um gene aqui, né, o cromossomo,
o genoma ela é a união de vários genes ali, né? Também tem o DNA, o ácido desoxirribonucleico, que é o filamento que se descobriu a dupla hélice há mais de 50 anos atrás, e algo importante que eu não sabia, descobri essa semana, é a importância do telômero, que é essa pontinha aqui que fica no cromossomo. A gente vai falar sobre ele depois. Então, na célula tem o cromossomo, o telômero, dele sai o DNA, e no DNA o ACTG. Esse é um resuminho para também não sei aprofundar tanto, assim, muito mais, não sou cientista, pesquisador disso, mas esse é um resuminho aí do gene. E aonde que começou a me interessar isso, né? Quando eu vi essa matéria aqui, que saiu na Veja, saiu na Folha. Então, estudos derrubam a teoria do DNA lixo, em nova organização do genoma humano. Então, quando eles achavam que antes tinha algo no gene que era lixo, que não servia para nada. E aí eles continuaram pesquisando, né? Aí, dentro dessa matéria, tem, né, o que é o genoma, os especialistas explicando, aqui ele compara o genoma como se fosse, assim, uma pasta do seu computador, que lá dentro tem os arquivos, dentro dos arquivos tem as informações, para ir detalhando, tipo, DNA, cromossomo, CTG, e as informações que a gente tem ali num documento de Word, ali, como se as letras fossem o ACTG. O documento, o cromossomo, e aí vai subindo, né? E essa daqui da Folha, que quase todo genoma humano tem alguma função, que foi o oposto daquele do DNA lixo. Essa imagem aqui é muito importante para a gente começar a entender Deus atuando, né? Então, aqui, ó, a visão clássica, eles acreditavam que antes tinha aqui, ó, o DNA lixo, e a nova descoberta. Os cientistas estão descobrindo, no entanto, que as regiões entre os genes abrigam uma série de botões reguladores. Então, aonde antes era chamado de lixo, DNA lixo, por que lixo? Porque eles não compreendiam o que tinha ali. Agora eles começaram a falar, opa, esse lixo é mais importante do que a gente imagina. É ali que existe um botão que regula o gene. Então, esse botão é o que liga ou desliga o gene. Então, a gente tem aí, cada célula, né, 3 bilhões de pares de base com a CTG, e cada célula precisa de um liga e desliga para ela funcionar. E isso que a gente vai detalhar um pouquinho mais agora. Vou passar aqui. Então, aqui falando que mapear o gene ia se tornar muito simples, né, como se fosse um raio-x, ia ser muito utilizado, e a tendência é aumentar cada vez mais. E esse aqui é importante para a gente começar a entender esse ponto desse genzinho danificado e desse clique que existe. Então, aqui é uma célula como se fosse saudável. O ACTG, célula, 3 bilhões de pares de bases, ACTG tudo ramificado, e quando existe um desse ACTG que ele não está verdinho, ele não está verdinho aqui, ó, ele está vermelhinho, aqui é uma célula que começou o princípio de algo negativo nela. Ação contrária às necessidades reais do código genético coloca todo um sistema em tensão, estabelece desequilíbrio, surgem sintomas, dores, inflamações e doenças. Então, quando um ACTGzinho é danificado, aquilo vai passando até se tornar uma célula doente, doença. Então, aqui parece que não é nada, mas aqui é o princípio da doença. Se todo mundo entendesse que o princípio da doença é o genzinho danificado, muita coisa ia mudar em relação à sua compreensão do corpo. Então, e como que descobriu isso, né? Foi realizando o projeto do genoma humano. Então, uma breve história aqui, né? Mas em 1953, a equipe de Watson, né, e Crick descobriu a dupla hélice. Então, foi onde eles descobriram ali a dupla hélice da manutenção do gene. Em 1990, e teve início o projeto do genoma humano, que em 15 anos eles queriam detalhar o gene. Aí teve um encontro em Bermudas, que foi muito importante, que ali viu a necessidade de não só os Estados Unidos, mas todo mundo cooperar. No ano 2000, eles apresentaram o genoma na Casa Branca,
Em 2003, concluíram o projeto Genoma Humano, encontraram mais de 25 mil tipos de gene. E quem foi o autor disso foi o Francis Collins, que o Michelson Borges acabou de mostrar ali. Então, mais ou menos, eu não sei se é capaz de uma única tela mostrar esse mapeamento do gene humano, mas eu peguei algumas pela internet, mais ou menos é como se fosse isso aí, um monte de código, onde cada um desse código existe o gene da obesidade, que nem está aqui, ó. Esse da direita aqui, ó, é os genes que estão relacionados à obesidade. Existe o gene do fígado, do coração, do pâncreas, do olho. Então, todo o corpo humano ele é codificado. E aí que descobriram nesse projeto Genoma um pouco desse mapa, né? O mapa genético, como eles quantificaram isso. Aqui a gente vê o livro A Linguagem de Deus, que foi escrito pelo Francis Collins. Então, isso é muito interessante. O diretor do projeto Genoma, aquele que ficou 15 anos estudando o gene, a hora que ele acabou isso, que ele mapeou, o que ele escreveu? A Linguagem de Deus. Então, falando que ali no gene, o que ele entendeu ali é a linguagem de Deus, como Deus faz a nossa célula, como que é a linguagem das letras, né? E também tem o livro da Casa Publicadora, A Ciência Descobre Deus. E o interessante também, ó, lá no dia 26 de junho do ano 2000, foi o Francis Collins, né? Não sei quem que é esse, o parceiro dele aqui do Projeto Genoma, e o Bill Clinton. E lá o presidente, né, falando que hoje o mundo está reunido para celebrar a conclusão do levantamento do genoma humano, mas esse meio da frase aqui é muito interessante. O Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, né, no ano 2000, dizendo isso. Hoje estamos tendo acesso à linguagem utilizada por Deus na criação da vida. Ficamos ainda mais admirados pela complexidade, beleza e maravilha da dádiva mais divina e sagrada de Deus. E aí ele fala que isso vai ser bom para diagnósticos, a ciência do genoma vai ser importante da saúde, mas o próprio Bill Clinton ali falando, né, que os genes desse projeto foi importante para entender a linguagem de Deus também, a complexidade, beleza, maravilha da dádiva divina. Então, mais um ponto interessante desse projeto. Aí a gente vê, né, Cristo, Criador do mundo e tudo que nele há, é vida e luz de toda criatura vivente. E mais um texto-chave, esse da minha vida, que nem Gênesis 2,7, pó da terra mais fôlego de vida igual alma vivente, é esse aqui do Medicina e Salvação. E o Medicina e Salvação é tão impressionante que é logo no comecinho. Se lê as 3, 4 primeiras páginas, primeiro capítulo, ele dá um resumo de tudo que fala, nossa, nem precisa ler mais nada, né? Tô brincando, o capítulo inteiro, o livro inteiro é legal, mas olha o que está ali na página 7, né? Nossa vida deriva de Jesus. Nele está a vida original, vida não emprestada, não derivada. Há em nós o fluxo da fonte da vida. Então, olha que interessante, nossa vida deriva de Jesus. Ele é o Criador, ele é o mantenedor, nele está a vida original, ele não empresta de ninguém. E aí nós, essa vida emana de Jesus como mantenedor e faz com que haja em nós o fluxo da fonte da vida. Esse fluxo da fonte da vida é o que nos faz ser o corpo, o templo do Espírito Santo e faz ter em nós o fôlego de vida também, desde lá da criação. E olha que interessante isso aqui também, né? Existe um mecanismo existente em todo filamento de DNA que permite que ele seja ligado ou desligado. Então, agora a gente volta no tema de ligar e desligar. Como uma tomada com dimmer. Esse mecanismo é controlado, sobretudo, pelo nosso epigenoma. Então, aqui mostrando como o gene, né, ele é ligado e desligado. Então, a gente vê aqui o clique para ligar e desligar o gene. Então, cada gene tem algo que clica e desliga ali, liga e desliga a célula, a sua função. E aqui dentro do livro, né, Super Genes também, a sabedoria é o conhecimento que vem com a experiência. E as nossas células estão repletas disso. Todas as escolhas de estilo de vida que recomendamos se resumem no seguinte:
obedecer e recuperar a sabedoria do corpo. Então, falando aqui que se obedecer, entender o corpo, é importante ali para compreender o Gen. E daí tem esse que virou até mais que uma revista, é como se fosse eu esqueci a palavra, tipo um seriado, mas é um material que fizeram sobre esse tema, Ghost in Your Genes. Então, aqui que a gente mostra o clique do mantenedor. Então, aqui só que se trocasse a palavra Ghost por Holy Ghost, como se fosse o Espírito Santo está em nossos genes. É o Deus mantenedor que clica o gene para dar a função do corpo. Então, aquele clique que liga e desliga é aqui mostrando que há algo no gene que não é físico, não é biológico, não é químico, eu não sei explicar isso, mas ele é espiritual. É algo que controla a função do gene. E é ali que está o clique que liga e desliga, que dá as funções do nosso corpo, mostrando ali Deus como o mantenedor. E como que a gente entende melhor isso aí? O mesmo poder que mantém a natureza opera também no homem. As mesmas grandes leis que guiam tanto a estrela como o átomo dirigem a vida humana. As leis que presidem a ação do coração, regulando o fluxo da corrente da vida no corpo, são as leis da inteligência todo-poderosa, os quais presidem as funções da alma. Dele procede toda a vida. Então, o mesmo poder que mantém a natureza, também mantém o átomo, mantém a vida humana, mas também o nosso coração, o fluxo da corrente da vida que está em nosso corpo, é ele também que mantém. Mais que um pouco mais do livro do Supergenes fala assim, os nossos genes são fluidos, dinâmicos, reagem a tudo o que fazemos ou pensamos. Todas as células do nosso organismo conversam com muitas outras células através dessas mensagens genéticas e a gente precisa participar dessa conversa. Então, o gene, do mesmo jeito que as árvores ali se conversam, o gene também tem o nosso corpo também ele é totalmente integrado. Então, isso que mostra a importância ali do gene e de toda essa integração. E olha o que o Espírito de Profecia fala, ó. Foi Deus quem fez a provisão para que a natureza opere para restaurar as forças exauridas. O poder é de Deus. Ele é o grande restaurador. Essa parte do restaurador, eu vou falar mais para frente um pouquinho dos 8 remédios naturais, mas existe o sono. O sono, que é o sono reparador. E é o sono regenerador. Por que regenerador? É porque ele regenera o gene. Então, já está no nome. Então, é no sono. É a hora que a gente deixa o nosso corpo mais tranquilo, mais apto ali a não ter influências externas errôneas para prejudicar o Deus mantenedor, é onde ele repara, é onde regenera o nosso corpo. Então, ele é o grande restaurador, né? Então, e os enfermos devem ser curados mediante os esforços combinados do humano e do divino. Então, unir, né, o esforço humano com esse poder divino, que Deus totalmente, 100%, emana funções boas para o gene, para manter o nosso corpo. E aí a gente tem que compreender essa harmonia e estar em comunhão, né, com Deus. Olha que interessante isso aqui também, ó, como se fosse uma saúde missionária, tipo, a importância da ação, de realizar a missão. Então, quando a gente vê ou faz algo de bondoso, fala a verdade, né, algo belo, algo com amor, esperança, isso libera uma energia. Tipo, quando a gente dá um estudo, quando eu hoje mesmo, depois que eu sair daqui, eu vou ficar feliz da vida. Nossa, fui lá, falei, ou depois todo mundo dá um estudo, que canta, que faz algo, quando faz bem ao próximo, e isso aí, essa energia entra dentro da célula e ela vai tocar lá no gene para que libere endorfinas, serotonina, os hormônios que nos dão bem-estar, prazer. Então, a essência da prática, da ação missionária, também faz com que a célula mude, dando esses hormônios que nos traz bem-estar, saúde e alegria, e melhorando o sistema de defesa também. Promete o Senhor, por meio da verdade, renovar a alma. O espírito tornará capacitados
para comunicar a verdade e poder a todos que estejam desejosos de ser educados. Renovará cada órgão do corpo. Permitamos, então, que este poder nos leve a uma atmosfera mais alta e mais santa. Então, ele renova, né, cada órgão do corpo, o Espírito Santo, através da verdade, né, quando a gente comunica, realiza a missão que ele tem na vida de cada um, ele age, né, nos cuidando, nos mantendo, deixando o melhor ambiente possível ali dentro da nossa vida. Esse gráfico é muito interessante também, que aqui a gente resume o Deus Criador e entende também de onde vêm as doenças, né? E linka isso com os 8 remédios naturais. Então, desse lado aqui a gente vê o Criador, né? Aquele que mantém a vida, que nos mantém, que deu o fôlego de vida, lá em Gênesis 2:7. Esse fôlego de vida age nas células do gene que estão no corpo e mantém a gente em perfeita saúde. E o contrário, né? Aqui que é a morte vem das doenças. E da onde vem a doença? A doença vem dos genes danificados. Então, quando o gene é danificado, que a gente falou lá, opa, tem um genzinho aqui, aquele ACTG ficou vermelhinho, aquela micro DNAzinho vai desativando até que aquela célula não vai aguentar e vai virar uma célula doente. E quais são os pontos que danificam o gene? São 2. O estresse e o ambiente desfavorável. Então, o estresse libera radical livre, e o radical livre é o que mais entra na célula para prejudicar o gene. E onde um importante ponto para a gente, o ambiente desfavorável. O que é isso? Tem aquela célula, várias células, né? E o ambiente que ela se encontra está desfavorável. O que é o ambiente favorável? É os 8 remédios naturais. Se aquela célula, se o nosso corpo está numa harmonia, o nosso sangue, o nosso mente, coração, o nosso corpo, os nossos órgãos estão com benefício em ar, respirando ar puro, se estão tomando água corretamente, luz solar, atividade física, nutrição, descanso, temperança, confiança em Deus. E aqui fala no Conselho sobre Regime Alimentar, a natureza é o médico de Deus. Então, a união dos 8 remédios naturais, a harmonia dele, a conexão dele, faz com que o nosso corpo, o nosso gene, fique num ambiente favorável e não seja prejudicado para ter o genzinho danificado ali e daí ocorrer esses pontos. Então, a importância dos 8 remédios naturais nisso. A natureza é o médico de Deus, então ela é muito importante para isso. Aqui no livro mais um livro da Casa Publicadora, né? A Saúde e Estilo de Vida, harmonizar a vida com esse esforço da natureza, obedecendo às suas leis, eis a verdadeira medicina. Então, a gente sabe que os criados, mantenedor, templo do Espírito Santo, o gene, o nosso corpo precisa estar num ambiente favorável, que é o esforço de harmonizar a nossa lei com a natureza. E a natureza é os 8 remédios naturais. Ar, água, luz solar, atividade física, nutrição, descanso, temperança e confiança em Deus. Isso que é interessante também, ó, mudar o estilo de vida pode fazer com que o gene se regenere. Então, esse é um ponto muito importante. Ó. Aqui foi feito um estudo que usou uma dieta vegetariana, exercício e meditação. Com a união desses pontos, né, de dieta, exercício e ainda mais, se dormir corretamente, confiar em Deus, tomar água, luz solar, o nosso gene ele tem o poder de se regenerar também. Então, não é só o prejuízo. Se a gente manter a harmonia do corpo, ele faz com que a gente possa se manter melhor também. Aqui que vem aquela parte do telômero, né? Que eu falei que eu não sabia, aprendi essa semana também, mas o telômero é o local do gene onde isso ocorre. Então, o telômero é a pontinha do gene que ocorre, essa base que a gente falou, a gente vai explicar um pouquinho melhor. Então, olha que interessante isso aqui, ó. Aqui, primeiro, para a gente entender, quanto mais cedo, quanto a gente é recém-nascido, o comprimento do telômero. Então, a gente nasce com 10.000 pares, vai tendo aí 35 anos, 7.500 e 65 anos, 4.800. 10.000, 7.500 e 5.000. Então,
começa com 10 e a vida vai passando até ele chegar no baixo ali. Então, e ele compara, de um jeito interessante, esse telômero do gen, né, a um cadarço de sapato, para ficar fácil para a gente entender. Principalmente essa pontinha aqui, ó, aquela pontinha do cadarço, que é o que a gente meio que segura ali, que tem envolvida num plástico. Então, quando a gente nasce, é como se esses cadarços tivessem zeradinho, com aquela capa protetora, aquele plastiquinho. E conforme a gente vai fazendo coisas erradas ou a nossa vida vai passando, essa capa vai ficando danificadinha e aquele cadarço vai ficando danificado. Então, ele faz essa comparação. Aqui ele mostra um gráfico, ó, do encurtamento do telômero, né? Então, quanto mais curto, então, assim, é como se a gente fosse vivendo e fosse gastando essa proteçãozinha do cadarço do nosso gen. E essa proteçãozinha do cadarço fica no telômero, que é a pontinha ali que tem toda essa conexão. Esse gráfico aqui, ó, mostra quando a gente nasce, né, comprimento dos telômetros, dos telômeros. Então, ele vai descendo e nessa parte aqui de 70 a 75 anos é onde ele está na fase mais baixa. E depois até tem uma elevada aqui, que são as pessoas que cuidaram do corpo ou que são predestinadas um pouco geneticamente para ter uma vida mais longa, e existem famílias que, por o histórico, né, que ela fez, então tem esse ponto também, conforme vai passando, o telômero vai se desgastando. Dois estudos em relação à baixa do telômero, um em relação à depressão. Olha que interessante isso aqui, ó. Pessoas que não eram deprimidas, o comprimento do telômero era lá em cima. A pessoa estava deprimida 9 meses, de 10 meses a 23 meses, e mais que 2 anos. Então, o tempo de algo que está errado no corpo também é proporcional à diminuição do telômero, e se diminui o telômero, o gen vai ficando menorzinho também. E esse aqui mostra em relação à atividade física, ó. Então, como que ela pode melhorar em relação ao comprimento do telômero também. É o oposto da depressão, ela auxilia a aumentar o tamanho do telômero, né? E aqui, depois vai ficar aí para vocês o que fazer para cuidar do telômero, né? Então, compreendê-lo, seja ativo, aqui uma geral do que fazer para melhorar o telômero e a saúde como um todo, né? Que a gente resumiria como os 8 remédios naturais, muito mais amplo que esse aqui também. Olha que interessante isso aqui. Aqui é como o DNA está sendo analisado no mundo. Então, os Estados Unidos, a China, a Coreia do Sul, tem mais de 1 milhão da sua população realizando a análise do código genético dessas pessoas. E no Reino Unido tem 500 mil. Então, China, Coreia do Sul e Estados Unidos já tem o código genético de mais de 1 milhão da sua população, e o Brasil está começando. Então, tem a DNA do Brasil, eles estão fazendo estudos para analisar 3 mil brasileiros para entender o gen dos brasileiros também. E aqui a gente vê o impacto, né, da parte religiosa na saúde, apoio à saúde mental, apoio social, hábitos saudáveis. Então, toda uma consequência aí dessa parte espiritual junto com a parte da saúde, a parte da medicina. Literaturas diversas também falam, né? Na revista Época, a fé que faz bem à saúde, Globo.com, fé em Deus pode melhorar a recuperação psicológica, acreditar em Deus reduz ansiedade, estresse. Então, essa aqui saiu na revista Veja, desse livro aqui, Medicina, Religião e Saúde, falando sobre o poder da fé. Esse aqui é muito interessante também, quando eu vi esse estudo, que ocorre, isso aqui é muito importante, é a gente entender a oração. O que acontece no nosso cérebro quando a gente ora. Então, existe ponto no cérebro que eles são estimulados e quando a gente está em oração. Então, no momento da oração, ocorre um aumento do fluxo sanguíneo em áreas cerebrais, aumentando a capacidade do nosso sistema imune,
reduzindo ou até erradicando um grande número de doenças. Então, fizeram pesquisas que eles colocam um eletrodo na cabeça da pessoa e analisa a pessoa. Eles falam, agora você vai orar. E quando a pessoa ora, pontos no cérebro são ativados. Esses pontos são relacionados também a hormônios do bem-estar, do relaxamento, para deixar você em paz. Lá no Conselho sobre Saúde, Ellen White fala assim, a oração breve, cheia de terna simpatia, apresentando os sofredores em fé ao grande médico, inspirará neles uma certeza, descanso e confiança que tenderá à saúde de ambos, corpo e alma. Então, a importância da oração, né? E esse estudo da oração, eu vi nesse livro aqui, que ele é de um padre, que é daqui de Avaré, eu sou de Avaré, interior de São Paulo, ele deu esse livro para o meu tio, para minha tia, mas ele avaliou a paróquia aqui, fez um estudo, eu não sabia quando eu fiquei... E ele viu esse estudo aqui, não esse, mas isso está no livro dele, onde mais um estudo que analisou o cérebro da pessoa, em repouso, em oração, ativando ali o sistema límbico, né, que está relacionado às emoções, aos comportamentos sociais, e um livro aí que fala sobre a importância da religião fazendo bem para a saúde. Vários estudos. E agora eu vou entrar num ponto mais relacionado à obra médico-missionária, que é algo que a gente já traz para os nossos dias, né? A obra médico-missionária é a obra pioneira do Evangelho, a porta através da qual deve a verdade para esse tempo encontrar a entrada em muitos lares. O grande médico, o originador da obra médico-missionária, abençoará a todos os que se assim se esforçarem para comunicar a verdade para esse tempo. Então, ela é uma obra que ela é importante para o tempo que a gente vive. E o grande médico, o originador de tudo isso, né, ele tem uma bênção muito especial para dar às pessoas, neste momento, que compreenderem melhor essa obra e trabalharem por ela, né? A reforma da saúde é um ramo da grande obra, deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela é parte da mensagem do terceiro anjo, né? Ela é uma cunha de penetração, abrindo o caminho para que outras verdades alcancem o coração. Então, através da saúde, muitas pessoas vão compreender a verdade desse tempo que a gente vive, as profecias, se unindo ao alto clamor, se unindo, tipo, as três mensagens angélicas, ela tem essa grande importância neste momento. Na saúde e adoração, né, aquele material das 40 madrugadas, eu achei interessante ali 3 princípios que eles trazem em relação à importância da obra de saúde, né? Então, um desse princípio é o quê? Que Deus deseja exercer seu poder de curar por nosso intermédio. Então, isso é algo que a gente ainda não vê, assim, mas eu não sei como vai ser isso, mas eu acredito que antes da volta de Jesus, a gente vai ver a plenitude do Espírito, a gente vai ver a chuva serôdia ser derramada nessa terra, e aí a gente vai ver o poder de curar pelo nosso intermédio. A gente ensinar a pessoa a cuidar com os 8 remédios naturais, e os servos de Cristo são representantes, né? Instrumentos que operam, que ele tem o desejo de curar. Então, a gente vai ver isso acontecendo ainda dentro da nossa vida. Outro ponto é diminuir o sofrimento do mundo e purificar a sua igreja. Então, a obra de saúde é importante para isso também, diminuir a dificuldade que está tendo no mundo, né? Então, a gente está vendo agora uma pandemia que está deixando muito... E a gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas e parece que cada vez torna mais claro a nossa importância de ajudar as pessoas a tirarem esse sofrimento, sendo assim um missionário diferente, né? E a reforma serve para isso também, para purificar a nossa igreja. Então, esse é o momento que a gente tem que ter o reavivamento reforma, renovar a nossa mente para se preparar para receber a chuva serôdia. E preparar um povo para a vinda do Senhor, tornar patente a lei natural e insistir que lhe obedeça. Eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica a fim de preparar um povo para a vinda do Senhor. Então, ele é um ponto super importante para preparar o povo, né, para estar fisicamente, mentalmente, espiritualmente apto a ver Jesus voltar. Porque, de vez em quando, se a gente olhar para Jesus do jeito que a gente está hoje,
Então a gente tem que se preparar a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, só para poder olhar para Jesus, né? Lógico que a gente não vai conseguir ter a santificação plena, mas a gente tem que se preparar mentalmente, espiritualmente, para ver Jesus voltar, né? E o grande objetivo, né, da reforma é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, da alma e do corpo, e estar em sincronia com todas as leis de Deus. A gente vê um gráfico aqui do estilo de vida adventista, né? Então, homens não adventistas e a sua mortalidade, pessoas que são vegetarianas diminui 44%, ovo-lacto vegetariano, e uma dieta mais natural, diminuindo ali a taxa de mortalidade, e mulheres, em estudos feitos com adventistas, melhoram aí de 2 a 5 anos a sua vida, né? E homens de 4 a 10 anos. E a gente pediu o auxílio para Deus, né? Para ele tirar os hábitos ruins que a gente tem que cooperar com Deus, ter a decisão de mudar, e principalmente aqui eu vejo a diferença, assim, eu não coloquei, até esqueci de pôr, assim, mas a diferença de cuidar do corpo por fitness e de cuidar do corpo por ser templo do Espírito Santo. Isso eu, como cientista do esporte, tendo academia, eu vejo que quem cuida do corpo hoje é totalmente para o fitness, para ter abdômen tanquinho, pernão, mas isso é como se fosse uma contrafação do que Deus quer para o nosso corpo. Ele quer que a gente tenha a mente apta a ter comunhão com Ele, entender a missão que Ele tem na vida de cada um. Então, isso é importante, né? Então, e Deus é fiel, né? Ele vai conseguir com que a gente elimine hábitos errôneos e cada vez mais nessa preparação que a gente deve ter. Um resumo que a gente vem trazer aqui, que aqui eu resumiria tudo uma linha do tempo de tudo que a gente falou. Mas o que eu passei aqui foi muita informação e também conhecimento. É o primeiro ponto que a gente está aqui. Então, de tudo que eu falei, né, o que vocês entenderam, do que vocês absorveram, isso é o entendimento. Então, vocês receberam informação, tiveram conhecimento e entenderam. Opa, isso é o entendimento. E é aqui que vem a sabedoria. A sabedoria é o quê? Do que eu conheci, do que eu entendi, eu vou começar a mudar a minha vida, vou ser sábio. E aqui começa a incluir Jesus, né? Na sabedoria, ele é a sabedoria, ele que ajuda com que a gente entenda, conheça as informações que tem, e aí que vem a justificação, né? A partir do momento que Jesus ajuda a gente a ser sábio, a agir com a vontade dele, ele nos justifica, mas aqui que está o propósito que ele busca para cada um aqui nessa terra, é a santificação, né? Santificai-vos, né? Porque ele fará maravilhas por meio de nós, por meio de vós. Então, a santificação é o ponto onde a gente tem que chegar hoje, entender que a santificação não de ser santo, mas separado para um propósito especial. Ninguém está aqui por acaso, né? Todo mundo tem uma missão, todo mundo tem um propósito, um objetivo específico de vida. Então, buscar essa santificação para depois, quando Jesus voltar, a gente ter a glorificação, e aí sim aqui a gente ter o corpo pleno, onde não haverá mais morte, não luto, a gente vai ter a vida eterna com Jesus. Então, e um resumo de tudo isso é o quê? A gente sabe que a gente tem que receber poder. E qual que é a chavinha para receber poder? Dons mais frutos igual poder. Parece simplesinho, né? É só dons mais frutos igual poder. Fechou, né? Mas dons, entender, cada um tem um talento, cada um tem um objetivo específico para realizar. E quando esse talento, essa facilidade, esse algo é destinado para Deus, isso vira um dom. E se você tiver com esse dom, entregando tudo para ele, e conseguir agir com os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, aí é o caminho para a gente receber a plenitude do Espírito, o poder de Deus, do Espírito Santo, a chuva serôdia. Então, parece simples, mas é complexo, mas não é impossível a gente agir com os nossos dons, pedir para o Espírito Santo nos dar o fruto do Espírito, para que a gente possa ter o poder de levar a mensagem. Aqui é uma referência, né? As referências de todos os livros que a gente pegou aí, um pouquinho de várias coisas, né?
E eu queria falar um pouquinho, não sei quanto tempo eu tenho aí, Elisa. Eu vi lá que é até 5h30, né? Aqui a gente vai até o quê? A gente vai até 5h10 aqui. Então, fechou. É o que eu preciso. Obrigado. Aqui eu vou mostrar um pouquinho do projeto que a gente está montando, que é o Vida 10. Então, o Vida 10, eu venho faz uns 12 anos, 10 anos, que eu criei o conceito Sementes da Vida, que une o racional, emocional, físico, nutricional e espiritual. E aí, depois disso, eu fiz um produto, que é o Vida 10, que ele foi uma plataforma de treino, onde ali eu gravei treinos e a gente fez um antes e depois aqui numa faculdade de Avaré. Mas para esse ano agora a gente fez um ambiente, a gente pegou essa ideia, eu com a minha irmã também e outras pessoas que estão nos ajudando, e transformamos isso num ambiente em realidade virtual, uma realidade aumentada, um 360 graus. O que vocês estão vendo aqui é o mapa completo desse ambiente onde a pessoa vai entrar aqui e ela vai ter uma experiência em estandes relacionados à saúde. Então, vou entrar aqui como se eu entrasse, né? Aqui é um primeiro stand, que é o stand Vida 10, que ali vai ter cada módulo, o racional, emocional, físico, nutricional e espiritual. Aqui vai ter bastante coisa, cada pontinho desse aqui é um. Então, aqui é um livro que eu tive o privilégio de escrever, eu tenho 7 livros. Tem um livro de introdução, tem um livro que só fala do racional, só do emocional, só do físico, mas é como coautor, tá? Não é tão um livro só meu, não é. Tipo 7 páginas dentro de 30 autores, e então vai estar aqui também, tem teste para você saber como que está o seu módulo racional, com as palavras-chave, mas aqui é o stand do Vida 10. A gente também vai ter o stand dos 8 remédios naturais. Então, aqui é uma parceria que a gente está com o Grupo Reis, que é do NASP, é um grupo que só analisa estudo científico, e a gente vai avaliar a partir de junho agora, com o Q8RN, que é o questionário dos 8 remédios naturais. Ele é validado cientificamente pela Gina e pela Gina Abdala, e ela faz isso. Muitas pessoas já realizaram esse teste. A diferença é que agora a gente vai pôr esse teste dentro desse ambiente em realidade virtual. Então, ele é em parceria com o NASP e com o Grupo Reis, e ali vai estar o stand, como se fosse uma feira de saúde do modo virtual, uma experiência em 360 graus. Aí aqui também a gente tem um auditório. Então, nesse auditório, que eu queria convidar vocês, a partir do dia 22 de julho a 23 de dezembro, a gente vai ter 23 lives seguidas. A partir de 22 de julho, toda quinta-feira, às 7h07 da noite, a gente vai fazer a live aqui dentro desse ambiente em realidade aumentada. Então, a pessoa vai entrar aqui, vai clicar no auditório, lá dentro do auditório vai ter mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. É uma conversa pelo Zoom. Vai ter vários especialistas falando sobre cada módulo, né? Vai ter a live que só vai falar do racional, só do emocional, só do físico, depois a live dos 8 remédios natural, cada remédio natural. É assim mais ou menos. A teoria do refine, né? Racional, emocional, físico, nutricional e espiritual. Daí a gente vai ter 7 semanas na prática. Eu já fiz 3 vezes um reality, assim, de pegar grupo e fazer antes e depois. Esse a gente vai fazer lá dentro, que vai ser aqui na academia, ó. Então, aqui existe uma academia que tem treinos gravados lá. Treino Vida 10, treino de alongamento, sensório motor. Então, durante 7 semanas, a gente vai fazer um antes e depois aqui dentro. Aí, esses são os parceiros, né, que a gente tem. Aí, do Vale, que é a faculdade daqui de Avaré, que está como se fosse uma aceleradora, né, da Startup Vida 10. A gente, até o Sebrae vai ter, a gente vai fazer um de saúde empreendedora, o Vida e Saúde, da Novo Tempo, o Ceifo Saúde, que é um curso muito interessante sobre saúde, a Cloud Seven, que está nos ajudando a criar esse ambiente de realidade aumentada, né? A Literary Books vai ter um stand, que é onde é a editora que eu fiz esses livros como coautor. A Superbom vai ter um stand que vai linkar ali com seus produtos. Então, e aqui a gente tem espaço para mais um monte de gente. Ministério Jovem aí, vamos fazer um projeto lá no auditório, pega todos os jovens entrando aí na realidade aumentada e entra lá no auditório. Então, a gente está aqui para ajudar, né? E quase finalizando aí, mas a confiança em Deus, né? Esse é um ponto importante. Compreender e aceitar que Deus é o nosso médico
é o remédio em si mesmo, capaz de potencializar a ação de todos os conselhos de saúde. Então, compreender, né, e aceitar que Deus é o nosso médico é o remédio em si mesmo. Olha que interessante isso. Só de acreditar, né, só de ter a fé no Criador, no mantenedor, principalmente agora entendendo mais racionalmente como que ele age, né, como que ele cuida do nosso corpo, né, através dos genes. Então, isso é muito interessante, né? A gratidão, regozijo, benignidade, confiança no amor e no cuidado de Deus, eis as maiores salvaguardas da saúde, né? Então, a gente ser grato, né, fazer o bem, confiar nesse amor, que vai ser um salvaguarda para a nossa saúde. Então, eu agradeço, está aqui meu contato, o WhatsApp aí, 14, daqui de Avaré, 997548142, pode mandar aí, e no e-mail marcelo@sementestecnologicas.com.br. Então, estamos à disposição, agradeço. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos aí. Desativa seu áudio, Cristine. Ai, desculpa, é que eu peguei capturei a tela ali para o contato, né? Que depois eu vou passar também para o meu esposo. E com certeza ele tem muito interesse, né, nessa área de saúde. Né? Então, eu queria fazer algumas observações. Só um minutinho aqui, ó. Eu sou meio devagar. Sem problema. Não, legal. Só um minutinho. É esposa do pastor de saúde da APSO. Pessoa... Muito bom ter você. Desculpa. Tranquilo. Eu anotei aqui algumas informações. Primeiro, eu queria, se você pudesse... voltar aos slides? Logo no começo, tem um verso da Bíblia lá em Colossenses. Colossenses que fala sobre 1, Deus... 16 a 17. Ah, tá. Deixa eu só anotar, porque eu gostei, e aí depois eu gosto, às vezes eu preciso de um verso assim, tá? Então, é Colossenses 1, 16 a 17. Tá certo, obrigada. E se vocês quiserem também, eu posso encaminhar a palestra, tá? Não tem problema, inteira. Muito legal. Segurar a informação, não. Isso. Aí, teve também um slide. Antes disso, né, eu vou falar para você que eu concordo assim, plenamente como é difícil a gente, às vezes, estar em sala de aula e muitos alunos, dentro do Colégio Adventista, eu dou aula lá, né? Muitos alunos que se julgam ou não sabem que são, mas são evolucionistas teístas, acreditam em Deus, mas crê que, às vezes, ele permitiu a evolução, deixou a coisa acontecer, né? Então, isso acontece muito, né? Dentro, e fica assim, muito perdido. E você falou lá num slide que os americanos já não pensam mais tanto assim, né? Eles já têm uma outra visão, né? E você pensa que isso está sendo influenciado pela mídia ou informações, falta de informação que às vezes chega para os alunos, porque às vezes eles estão assim de lares cristãos, né? E acabam tendo essa visão. O que você pensa a respeito? Assim, eu acho que eu não conheço muito os Estados Unidos, né? Mas ali tem o histórico de ser um país protestante, um país que tende a compreender Deus de um jeito melhor, né? Ali teve também ali que nasceu a Igreja Adventista. Então, eles têm ali como se fosse uma informação, assim, tudo que acontece lá parece que é como, vou dar um exemplo errôneo, mas a onda do coronavírus, né? Tipo, acontece lá, daí como uma onda vai espalhando assim para o mundo, né? Tipo, eles aprendem e aí vem, e principalmente o Brasil, né? Que traz muito dos Estados Unidos, né? Então, eu agora, como eles entendem lá, eu acho que é isso desse histórico, né? Esse histórico de protestantismo, de ser um país que acredita mais em Deus, mas o que acontece na prática ali, eu não sei dizer. Né? Porque... E aqui, né, porque os nossos são influenciados, você crê que às vezes é a mídia? Trazendo para a gente? Então, aí é bem provável, né? Porque assim, a gente tem como esse um pilar, que nem assim, eu vou pegar a minha história como exemplo, que é a melhor para dar. Eu nem imaginava em 2006, assim, ó,
nasci em 81, já tinha lá 25 anos. Eu não compreendia Jesus, porque a gente não aprende isso. E eu gosto, nossa, e eu assim gosto de estudar e gosto de tentar entender. E aí, do mesmo jeito, eu vejo minha família que hoje ninguém compreende também, porque ninguém toma, não foi ensinado, não é ensinado para a gente. Assim, eu não nasci na igreja, então não é ensinado, nem na escola, nem pela família, nem na TV. Daí agora pode ser que aumente, por causa de a internet estar liberando muito a possibilidade do conhecimento, né? Então, que nem eu estava vendo que os professores são como pontes de informação, né? Eles não são mais os detentores da informação. Então, eu acredito que é isso, o ambiente que eles vivem que faz com que não compreenda. E aí a gente vai ter mais... já cortou o bolo, já está na internet. Desculpa. Então, eu acredito... Não, tranquilo, Cristina. Meu marido, eu esqueci que estava com ela. Não, sem problema. Então, é isso. Esse Entendi. vive, né? A gente vive num mundo que não... E tudo aconteceu, que nem se a gente pegar assim, a população como um todo. Novela foi o programa mais visto nos últimos 30, 40 anos. Eu não vejo faz muito tempo, mas ele ainda é visto. Então, as pessoas se alimentam de algo que não é de Deus, assim, né? Agora tem novela que está vindo Gênesis, de Jesus, também não sei quais novelas que estão tendo ali, pode ser que melhore um pouquinho, às vezes quando confunde um pouquinho também, mas é isso, mas o que eu vejo para frente, a gente sabe que vai ter o alto clamor, e no alto clamor eles vão entender. Então, isso que é o momento agora. A obra médico-missionária, ela vem para auxiliar nisso. Então, isso é uma missão da obra de saúde. Através da saúde, as pessoas compreenderem Deus como um todo, Ele como Criador, o amor, o Salvador, o mantenedor e aquele que vai voltar, né? Então, racionalmente compreender isso aí. A esperança para o futuro, agora eu acho que o Brasil vai subir naquele gráfico lá. Eu sei que está assim, o tempo acabando, mas eu precisava muito entender uma coisa também. Fazer uma propaganda e entender uma coisa. A propaganda que apareceu ali, a apostila do Adoração e Saúde, né, que foi um tempo atrás. E fazer uma propaganda que no YouTube da Associação Paulista Sudoeste já tem todos os em áudio, que você pode ouvir. A gente acabou de fazer essa jornada retrô, né, que foi chamada, né, de saúde e adoração com esses Vamos temas fazer um stand no Vida 10 lá e colocar esses áudios. Aí, então, por isso eu peguei o contato aí depois eu passo, marido. Mas você também colocou num slide lá que uma das informações que surgiu do projeto Genoma foi os genes da obesidade. Se existem genes para a obesidade, então, isso controla a pessoa, ou como que você pode explicar que, mesmo tendo essa tendência, a pessoa tem condição de reverter o processo, ou não? Então, sim, tipo, existe um texto da Ellen White, que eu não coloquei aqui, que ela fala que 9 em cada 10 doenças podem ser, assim, tipo, melhoradas se a gente criar ali, ou tiver apta em relação aos 8 remédios naturais. Está em harmonia com a natureza, o ar, a água, luz solar, atividade física, nutrição e as outras. Então, e a obesidade se encaixa numa dessa. Do mesmo jeito que a obesidade, também a diabetes, problema de cardiorrespiratório, também possível câncer, também possível outras coisas. Então, eles são doenças relacionadas ao estilo de vida. Ali o que mostrou são os genes que, quando ali existe um clique ali, faz com que a obesidade seja assim, eliminada ou alterada ou diminuída, porque é um processo, né? Lembrando também de um livro que eu vi aqui, que eu não sei como que eu esqueci de pôr aquela imagem, que é muito interessante. Ele compara o gene a um carro. E assim, ele dá... o gene, ele dá duas informações antes de romper. Então, assim, é como se o gene colocasse a placa, tipo, você está caminhando essa célula pelo um local que ele está vendo que começou a ficar errado.
Aí ele coloca um pare ali. E aí o gen continua fazendo, não obedece, ele puxa o freio. E aí, se o gen não obedece, tudo ele vai e bate. É como se o Criador assim, nos desse etapas, tipo, eu ainda aceito, eu ainda sou misericordioso e amor. Aí você continua. Aí, opa, eu aceito, eu puxei o freio, você está indo na contramão, e aí chega uma hora que o freio não aguenta e aí bate, né? Então, tanto a obesidade como todas as outras, né? Então, é difícil, tem pessoas, eu mesmo sofro geneticamente, assim, por família, de princípio de obesidade. Tenho que correr 1, 2 vezes por semana para não engordar. Por semana não, por dia. 1, 2 vezes por dia eu vou, assim, e mesmo assim, cara, é porque é uma união de todas as coisas, né? Então, tanto na obesidade como nas outras doenças. Os remédios naturais vão fazer com que a pessoa consiga melhorar, né, em qualquer tipo de problema que ela tiver. Por aí. Excelente, viu? Muito obrigada. Gostei muito da palestra. Acho que é essencial, é fundamental para os tempos que estamos vivendo. Beleza, pode contar com a gente aí. Pode mandar um zap aí, eu já salvo, né? Já conversa aí, agradeço. Gente, que palestra sensacional, né? É maravilhoso ver como Deus criou tudo assim de forma que se completa, né? Muito obrigada, Marcelo, por explicar dessa forma para a gente. Foi maravilhoso. E obrigada mesmo. Obrigada a vocês que também assistiram, né? Eu vou pedir para o pessoal que está com a câmera desligada para que vocês liguem para a gente tirar um print aqui com todo mundo. Beleza, Antônio? Renata, Vanessa, se vocês puderem ligar a câmera para a gente tirar o print aqui. Será que a Vanessa vai poder ligar? Bom, vamos tirar aqui então. Todo mundo sorrindo aqui. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Eu vou tirar mais uma para garantir. Aí foi. Gente, muito obrigada. Lembrando que agora, né, às 5h30 se inicia a parte final da transmissão de sábado, né? Amanhã nós teremos mais também. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Valeu, agradeço a todos. Lembre aí do Deus mantenedor. Abraço. Isso aí. Tchau, tchau.